3 vezes em 21 dias. Esse era o número que aparecia na tela do sistema de segurança de uma das mansões mais imponentes de Salvador. 3 sumiços silenciosos. Nenhuma câmera, nenhum alarme, nenhum rastro. E ainda assim, algo dentro daquele homem de terno impecável dizia que havia uma mão por trás de tudo. Não era o valor do que desaparecera. Eram apenas caixas de mantimentos, alguns utensílios, nada que mudasse a vida de um milionário. O que o incomodava era o símbolo, a ideia de que alguém, ali dentro do seu império de controle absoluto, o estava enganando. O nome que surgia nas planilhas era o mesmo que embalava sua infância com voz suave: Lúcia Almeida. 68 anos, passos curtos, olhar firme. Trabalhava para a família desde antes de ele aprender a amarrar os sapatos. A mulher que o alimentava, o vestia, o punha para dormir enquanto os pais estavam viajando a negócios. Agora, segundo o relatório, era ela quem estava tirando coisas do depósito. Osvaldo Everardo Lima olhava o monitor como quem encara um espelho rachado. Ele construíra a própria fortuna com base em precisão, lógica e confiança cega em dados. E ali, no meio de tabelas e códigos, estava a acusação que ele mais temia, a de que por trás de sua eficiência havia uma falha humana, talvez a mais dolorosa de todas. Na manhã seguinte, ele a observou de longe, discretamente. Lúcia servia o café, arrumava a mesa, dobrava guardanapos como quem reza. Nenhum sinal de culpa, nenhum gesto apressado. Ainda assim, algo nele havia mudado. Pela primeira vez, ele não via uma funcionária. Via uma suspeita, e essa simples mudança de olhar seria o início de algo que ele jamais conseguiria apagar. Naquela noite, quando ela saiu da mansão, ele a seguiu. O motorista estranhou a ordem, mas obedeceu em silêncio. O carro de luxo atravessou o corredor da Vitória e desceu em direção ao nordeste de Amaralina. O contraste era brutal. As luzes douradas dos prédios davam lugar a becos estreitos, muros descascados e crianças brincando com garrafas plásticas. Osvaldo sentiu algo entre desconforto e curiosidade. Era como se estivesse entrando num outro país, dentro da mesma cidade que ele dizia conhecer tão bem. Lúcia desceu do ônibus e caminhou com uma sacola nos braços. Parou diante de um prédio simples, com uma placa desbotada: Centro Comunitário de Juventude do Nordeste de Amaralina. Lá dentro, crianças riam, cantavam e o ar cheirava a feijão fresco. Ele viu quando ela abriu a sacola e retirou alimentos, pacotes, frutas, tudo cuidadosamente separado. Nada roubado, nada vendido, apenas redistribuído. Foi nesse instante que o milionário percebeu que a história que ele acreditava estar desvendando não era sobre furto. Era sobre ausência. A ausência dele mesmo, de tudo o que nunca quis ver, de todas as perguntas que evitou fazer. Mas essa não é apenas a história de um homem que descobre algo sobre sua empregada. É a história de como o poder, quando não enxerga, corrói. De como o privilégio cria muros invisíveis, mesmo quando são de vidro. E de como a salvação às vezes chega não através de uma revolução, mas de um prato de comida entregue em silêncio. O que Osvaldo encontraria depois daquela noite mudaria não apenas o destino de Lúcia, mas o dele próprio. Porque às vezes o verdadeiro mistério não está nas coisas que desaparecem, e sim nas que sempre estiveram diante dos nossos olhos, mas nunca aprendemos a ver. E se eu te dissesse que essa história vai te fazer repensar o que significa ter tudo, que antes do final você pode se perguntar o que realmente anda faltando na sua vida? Fica comigo até o fim, porque o que começa como um mistério de desaparecimentos vai se transformar numa revelação sobre presença, empatia e o valor de olhar nos olhos de quem sempre esteve ao seu lado. A cada minuto que passar, você vai perceber que o problema nunca foi o sumiço de mantimentos, mas o desaparecimento de vínculos. Vai entender como um gesto simples, feito longe das câmeras, pode romper o gelo de uma vida inteira, construída sobre o silêncio. E quando essa história chegar ao ponto mais alto, quando a verdade for dita diante de todos, talvez você se reconheça em algum detalhe.
Talvez descubra que o maior roubo é aquele que a indiferença comete todos os dias. Então, antes de continuar, te convido a respirar fundo e se preparar. O que vem a seguir não é uma acusação nem uma lição de moral. É um espelho. Um espelho que reflete o preço de não ver o outro. E se você ficar comigo até o último segundo, vai entender por que, às vezes, o que parece perda é, na verdade, o primeiro passo para recuperar o que realmente importa. O som do portão automático, abrindo às 7h45 da manhã, era quase uma cerimônia. A luz do sol batia no metal espelhado e refletia o rosto de Osvaldo Everardo Lima. 38 anos, terno cinza claro, relógio suíço, expressão imóvel. Dentro da mansão, no corredor da Vitória, nada estava fora do lugar. O mármore era polido 2 vezes por semana. Os tapetes importados não viam poeira, e até o perfume do ambiente era cronometrado por sensores. Osvaldo gostava de dizer que sua casa era um organismo perfeito, uma máquina de precisão movida a silêncio e eficiência. Ele atravessava o corredor como quem inspeciona um laboratório. Cada funcionário sabia o trajeto exato que devia seguir para não cruzar seu caminho. O jardineiro começava pelo lado oposto ao da garagem. As camareiras evitavam andar pelos corredores principais enquanto ele tomava o café. O som das torradas era o único ruído permitido antes das 8. Lúcia, pontual como sempre, surgia na porta da cozinha, com o avental branco impecável e o olhar tranquilo de quem carregava a sabedoria de muitos anos. Seu café está pronto. Dr. Osvaldo, dizia ela com a voz que parecia ter atravessado gerações. Ele apenas acenava, sem tirar os olhos do tablet. As manchetes piscavam, mercados, fusões, índices, previsões. Enquanto lia, a câmera de segurança projetava na parede um mosaico de imagens da casa. Era o seu mundo ideal. Vigiado, limpo, previsível, Lúcia observava em silêncio. Desde pequeno, conhecia aquele olhar de concentração fria. Quando ele era menino, o mesmo olhar aparecia quando os pais discutiam na sala e ele fingia não ouvir. A diferença é que agora, no lugar dos brinquedos, havia ações, reuniões e contas bancárias. Ainda assim, o menino continuava ali, escondido atrás do homem que controlava impérios. Osvaldo era o tipo de pessoa que confundia eficiência com afeto. Achava que tudo podia ser resolvido com planilhas e metas. Que tempo livre era desperdício. Que emoção era falha. A mansão refletia isso em cada detalhe. Linhas retas, tons neutros, ausência de quadros com rostos. Nada que revelasse história. Nada que o ligasse a alguém às 9, Genoveva ligava. Ela era sua sócia e a única que o tratava sem cerimônia. Osvaldo, o conselho quer te ver mais humano na próxima reunião. As pessoas confiam em quem parece ter coração. Ele soltava um riso breve, quase um espasmo. Eles querem resultados, não emoções, respondia. Do outro lado, o silêncio dela era o único sinal de que o aviso havia sido dado. A rotina seguia como uma sinfonia sem variação. Reuniões virtuais, chamadas em inglês, 1 ou 2 ordens dadas a assistentes que o temiam mais do que admiravam. Ao meio-dia, almoço cronometrado, salmão grelhado, arroz integral, legumes. Lúcia deixava o prato sobre a mesa de vidro e se afastava. Ele comia, olhando para o celular, sem provar o sabor de nada. Às vezes, Lúcia lembrava do garoto que pedia para ela contar histórias antes de dormir. O mesmo que escondia o rosto no travesseiro quando os pais viajavam. Ela o criara como a um filho, mas aprendeu, com o tempo, que o amor só sobrevive quando aceita o silêncio do outro. Por isso não insistia. Apenas servia, esperava e observava. No andar de cima, o quarto de hóspedes continuava intacto, guardando uma fotografia antiga. Osvaldo criança, de uniforme escolar, com o braço apoiado no ombro de Lúcia. Ele não lembrava da imagem, mas ela sim. Guardava uma cópia na gaveta do criado mudo, dobrada, gasta nas bordas. À tarde, Osvaldo participava de uma videoconferência sobre responsabilidade social corporativa.
Falava com firmeza sobre impacto positivo, valores sustentáveis, parcerias comunitárias. Tudo soava impecável, até demais. Nenhum dos executivos ali presentes imaginava que, do lado de fora, a mesma empresa descartava toneladas de alimentos por erro de sistema. E que parte desses alimentos era o que mais tarde desapareceria do depósito sem explicação. Naquele mundo, aparência era tudo. E por mais que ele negasse, havia um vazio entre a perfeição que construíra e o que realmente sentia quando o silêncio tomava conta da casa à noite. As janelas amplas revelavam o mar da Bahia, mas o horizonte parecia distante demais para tocá-lo. Enquanto isso, no andar térreo, Lúcia guardava discretamente as sobras do dia. Nada de valor comercial, mas o suficiente para transformar um jantar de luxo em refeição solidária. Ela fazia isso sem esconderijo, sem pressa, sem culpa. Havia um propósito maior que qualquer patrão poderia entender. Do lado de fora, os portões automáticos se fechavam, isolando Osvaldo do mundo real. Ele acreditava que ali, entre paredes e vidros, estava protegido da incerteza. O que ele não sabia é que essa bolha de segurança seria exatamente o que o impediria de enxergar a vida de verdade. Enquanto o relógio marcava 6 da tarde e a cidade começava a se encher de vozes e sons, Osvaldo observava o pôr do sol sem emoção. Lúcia, do outro lado da cozinha, olhava pela mesma janela. A diferença é que, para ela, aquele sol significava o início de outra jornada, a de levar o que restava da fartura para quem nada tinha. O mundo perfeito de Osvaldo estava prestes a se romper, e o que ele chamava de ordem começaria a revelar o caos que sempre esteve ali, disfarçado de rotina. Porque, no fundo, nenhuma riqueza é capaz de esconder o vazio de quem nunca aprendeu a perguntar quem, de fato, o sustenta todos os dias. O sistema não errava. Essa era a primeira regra no mundo de Osvaldo Everardo Lima. Se o relatório apontava falha, alguém, em algum ponto da cadeia, havia cometido um erro. E naquele dia, o relatório piscava com 3 linhas vermelhas no centro da tela. Itens não localizados no inventário. Responsabilidade, Lúcia Almeida. Ele leu o nome mais de uma vez, como se isso pudesse mudar o resultado. As letras se mantinham firmes, imutáveis, quase provocativas. Lúcia Almeida, 68 anos, 31 de serviço sem uma única advertência. Era ela quem assinava a entrada e saída de mantimentos, quem controlava o depósito, quem guardava as chaves do almoxarifado. Os números eram claros, 3 itens sumidos em 21 dias. Não havia registro de descarte, nem erro no scanner. Tudo indicava uma coisa só. Osvaldo encostou-se na cadeira e observou a tela por longos segundos. Não pode ser, murmurou. Mas o pensamento seguinte veio rápido, frio, lógico. É sempre quem parece impossível. Chamou o administrador da casa, um homem magro de fala hesitante. Revise o inventário. Verifique os registros de entrada e saída. E traga a lista de funcionários que tiveram acesso ao depósito nas últimas 3 semanas. O tom era calmo, quase educado, mas o ambiente inteiro pareceu gelar. Enquanto esperava, abriu a pasta de auditoria. Não era o valor dos itens que importava, apenas algumas caixas de alimentos e suprimentos domésticos. O que o perturbava era o que aquilo representava. Alguém quebrara o sistema. E na cabeça dele, todo desvio era traição. Lúcia apareceu na porta, segurando uma bandeja com café fresco. O senhor vai querer adoçante ou açúcar como sempre? Ele respondeu apenas com um aceno rápido. Evitou olhá-la. Havia algo estranho em vê-la ali, tranquila, servindo, como se nada tivesse acontecido. Quando ela saiu, o administrador voltou com uma pasta de papéis. Aqui estão os registros. A última movimentação, sem confirmação, foi assinada por Lúcia, sim. Mas não houve nova entrada no sistema. Pode ter sido erro de conferência. Erro, repetiu Osvaldo com um meio sorriso. Erro é quando algo falha sem intenção. Isso aqui é a assinatura.
É decisão. O homem gaguejou, tentou responder, mas o silêncio que veio a seguir foi pior do que qualquer bronca. Osvaldo dispensou-o com um gesto. Ficou sozinho outra vez. Naquela noite, o sistema enviou o mesmo alerta. Item não localizado. Um padrão. Uma repetição. Um hábito. Osvaldo se recostou na poltrona do escritório, o rosto iluminado apenas pela luz azul da tela. Pela primeira vez, a confiança que sempre tivera em Lúcia se transformava em dúvida. A mente analítica começou a montar hipóteses, como quem investiga uma fraude corporativa. Teria ela cúmplices? Estaria vendendo os produtos? Seria por necessidade? Por vingança? Ele não conseguia imaginar Lúcia como criminosa. Mas o que o feria mais era a sensação de ser enganado, de não ter percebido algo tão perto. Era como se a mulher que o vira crescer tivesse atravessado a linha invisível que ele mais temia, a da deslealdade. No jantar, observou-a em silêncio. Cada movimento, cada gesto parecia agora uma pista. A maneira como ela guardava os talheres, o olhar que lançava para os cantos da sala, a calma que mantinha diante da desconfiança dele, tudo o deixava desconcertado. Lúcia, você ainda tem a chave do depósito? Me perguntou de repente. Tenho sim, doutor. Está no chaveiro, junto com as outras. Quer que eu deixe na mesa? Não, pode continuar com ela. A conversa terminou ali, mas o clima na casa mudara. O ar parecia mais pesado, e até os outros funcionários percebiam o silêncio diferente. Nos dias seguintes, Osvaldo passou a checar o sistema manualmente. Instalou novas câmeras, revisou relatórios, cruzou horários. Tudo apontava para o mesmo nome. Então, uma noite, algo o impulsionou além da razão. Era quase 9 da noite, quando viu Lúcia sair pela porta lateral com uma sacola nas mãos. Ele observou da janela do escritório, imóvel. O carro dela não estava ali. Ela desceu a rua a pé, o corpo curvado, os passos firmes. Osvaldo pegou as chaves do carro e foi atrás. A sensação era a mesma de uma operação secreta. O som dos pneus sobre o asfalto molhado misturava-se ao zumbido do motor elétrico. Ele a seguiu à distância, pelas avenidas iluminadas, até vê-la subir num ônibus comum, daqueles lotados, barulhentos, sem ar-condicionado. Ele estacionou perto e esperou. 20 minutos depois, o ônibus parou em um bairro que ele raramente ouvira mencionar. Nordeste de Amaralina. O nome soava distante, quase estrangeiro. Ele não sabia nada sobre aquele lugar, embora ficasse a poucos quilômetros de sua mansão. Lúcia desceu, segurando a mesma sacola. O vento levantava o lenço que ela usava na cabeça. Caminhou por vielas estreitas, desviando de crianças que brincavam, de vozes que ecoavam das janelas. Osvaldo, dentro do carro, sentiu o coração acelerar. Parte dele queria voltar, parte queria entender. Por quê? E sussurrou para si mesmo. Por que ela faria isso? A rua terminava diante de um pequeno prédio, com uma fachada descascada e uma placa apagada. Centro Comunitário de Juventude do Nordeste de Amaralina. Lúcia entrou. Ele esperou alguns minutos. Depois saiu do carro e se aproximou, sem ser visto. A luz amarelada do interior revelava sombras em movimento, risadas infantis e o som de panelas. Naquele momento, o mistério ganhava outra forma. Não parecia mais sobre roubo. Parecia sobre algo que ele ainda não conseguia nomear. Um desconforto novo, quase físico, tomava conta dele. E, embora ainda não soubesse, aquela noite marcaria o fim do homem que acreditava entender o mundo através de planilhas. O sistema podia ter detectado a falha, mas o que estava prestes a acontecer revelaria um tipo de erro que nenhuma máquina seria capaz de medir. O carro preto parou discretamente na esquina, entre um poste inclinado e uma parede coberta por grafites coloridos. Osvaldo desligou o motor e ficou ali, imóvel, observando a porta do pequeno prédio à frente. O contraste era quase doloroso. Havia deixado para trás as avenidas lisas, as fachadas espelhadas, os carros importados, e agora via um outro mundo.
Um que até então existia apenas nas manchetes que ele costumava ignorar. O chão era irregular, rachado. As luzes piscavam. O ar carregava um cheiro misto de comida, maresia e esperança. Pela janela quebrada do segundo andar, ele via sombras se movendo, vozes infantis, o som metálico de panelas batendo. Aquilo o intrigava. Apertou os olhos. Lúcia estava ali dentro. Ela apareceu por um instante de avental, mexendo uma grande panela. O rosto, iluminado pela luz fraca, trazia uma serenidade quase sagrada. Crianças formavam fila, cada uma com um prato nas mãos. A cena era simples, mas tinha algo poderoso, algo que desmontava toda a lógica de Osvaldo. A menina da frente perguntou: "Tia, de onde vem essa comida boa?" Lúcia respondeu sorrindo: "De gente que não precisava." As palavras atravessaram o ar como uma sentença. Ele sentiu o peito apertar, um desconforto que não sabia nomear. Aquilo não era caridade, era resgate. E pela primeira vez em muitos anos, ele não conseguia se colocar acima da situação. Osvaldo desceu do carro, aproximou-se devagar. Parou perto da janela e olhou para dentro. O centro comunitário era pequeno, com paredes descascadas e cartazes coloridos desenhados por crianças. Em uma mesa, um grupo fazia lição de casa. Em outra, duas. Adolescentes embalavam doações. Tudo era precário, mas vivo. Cada canto parecia pulsar propósito. Ele viu Lúcia distribuir porções, dar risadas, ajeitar o lenço na cabeça de uma senhora mais velha. Nenhum gesto de cansaço, nenhuma pressa. A mulher que ele conhecia há décadas, a mesma que arrumava sua gravata nas formaturas, que servia café sem olhar nos olhos, agora era outra. Ou talvez fosse a mesma, só que livre. O mundo perfeito de Osvaldo começava a desmoronar. Aquilo que ele chamava de lealdade era, na verdade, uma forma de cegueira. Lúcia nunca havia pertencido àquela mansão. Ela a atravessava todos os dias como quem cumpre um dever maior. E ele, em sua bolha de vidro, jamais tinha percebido. A cena diante dele parecia um quadro em movimento. Um menino brincava com um carrinho quebrado e, ao mesmo tempo, ajudava outro menor a comer. Uma adolescente ensinava letras a uma garotinha. Lúcia passava entre eles com a calma de quem sabe o valor de cada grão de arroz. Era o oposto de tudo o que Osvaldo aprendera sobre sucesso. De repente, uma senhora o viu pela janela e acenou. Ele se afastou rápido, encostando-se à parede, o coração acelerado. A vergonha veio antes da razão. Vergonha de estar ali escondido como um intruso. Vergonha de ter duvidado dela. Vergonha, sobretudo, de nunca ter perguntado onde ela ia depois do trabalho. A chuva começou a cair fina, transformando o asfalto em espelho. As luzes refletiam o movimento das pessoas, que entravam e saíam do centro com sacolas simples, cheias de doações. Ele percebeu que nada daquilo era segredo. Nenhum crime estava sendo escondido. Era apenas solidariedade acontecendo em silêncio, longe das câmeras, sem holofotes. Do lado de dentro, Lúcia se aproximou de um menino que tossia. Tirou um inalador da bolsa e o ajudou com a respiração. "Respira fundo, meu amor, isso devagar." Osvaldo observava hipnotizado. Aquele cuidado lhe parecia familiar, como um eco distante da infância. Ele lembrou de quando criança acordava febril e era Lúcia quem segurava o termômetro, quem o embalava até o sono voltar. A memória o atingiu com força. O menino na cadeira era, de certa forma, ele mesmo, só que agora do outro lado da janela. Um funcionário do centro passou por ele e perguntou: "Vai entrar, doutor?" Osvaldo balançou a cabeça sem responder. Não estava pronto. Ainda não. Voltou ao carro, molhado, confuso. Sentou-se e ficou olhando o prédio à distância. Lúcia continuava lá dentro, rindo, abraçando, coordenando. Era mais do que uma empregada. Era uma líder silenciosa, alguém que transformava sobra em sustento. O relógio marcava quase 11 quando as luzes do centro se apagaram. Lúcia saiu com a sacola vazia, os ombros cobertos por um xale gasto. Ele a seguiu com o olhar enquanto ela entrava num prédio simples, na rua de trás.
Um apartamento pequeno, de fachada sem pintura. Pela janela, ele viu um menino acenando, o mesmo que tossia minutos antes. Lúcia o abraçou, cobriu com uma manta e apagou a luz. Osvaldo ficou ali por um tempo, em silêncio. A mansão, os relatórios, o sistema, tudo parecia distante, irrelevante. A mulher que ele julgara era, na verdade, a única que ainda lembrava o que significava cuidar. A chuva aumentou e ele ligou o limpador do para-brisa. O som ritmado parecia marcar o início de algo. Um tipo de rachadura, não na janela, mas dentro dele. Pela primeira vez, Osvaldo sentiu o peso da própria ignorância. O peso de nunca ter olhado para além dos portões automáticos. Enquanto o carro se afastava lentamente pelas ruas molhadas, ele sabia que não havia mais volta. O mistério dos itens desaparecidos acabara, mas uma pergunta nova nascia. Quantas outras verdades estavam escondidas atrás das suas certezas? Naquele instante, ele compreendeu que talvez a maior pobreza fosse a de quem tem tudo e, mesmo assim, vive sem ver. O relógio marcava quase meia-noite quando Osvaldo estacionou o carro diante do pequeno prédio onde Lúcia morava. A fachada descascada, o portão enferrujado, o cheiro de café vindo de alguma janela próxima, tudo destoava do mundo que ele conhecia. Ficou parado alguns minutos, tentando entender o que o havia levado até ali. Curiosidade? Culpa? Necessidade de confrontar a verdade com os próprios olhos? Talvez um pouco de tudo. Subiu os degraus lentamente. Cada passo parecia um ruído alto demais para o silêncio da noite. Quando bateu na porta, hesitou. Lúcia abriu com um susto contido, o olhar cansado, um lenço cobrindo os cabelos. Por um segundo, o tempo pareceu recuar 30 anos. O menino diante da mulher que o colocava para dormir. Doutor Osvaldo? Ela tentou sorrir. Aconteceu alguma coisa? Ele demorou a responder. Olhou em volta, reparou no corredor estreito, nas paredes com fotos antigas, no piso gasto. Posso entrar? Perguntou num tom quase tímido. Lúcia assentiu e abriu espaço. O apartamento era pequeno, mas organizado. Um sofá de tecido gasto, uma estante com livros infantis e remédios, e uma fotografia em preto e branco no centro da sala. Ele, criança, de uniforme escolar, ao lado dela, não esperava uma visita a essa hora. Disse Lúcia, pousando a chaleira sobre o fogão. Quer um café? Osvaldo observava tudo como quem visita um outro planeta. Você vem sempre daquele centro? No perguntou, tentando manter a voz firme, desde que ele abriu. Ajudo no que posso. As sobras da sua casa alimentam mais de 50 crianças por semana. E por que nunca me contou? Ela deu um leve sorriso, sem ironia. Porque o senhor nunca perguntou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele olhou para as próprias mãos, como se procurasse uma justificativa ali. Achei que estivesse pegando coisas. Eu estava, respondeu ela. Pegando o que seria jogado fora. Ele não soube o que dizer. Olhou em volta outra vez. No canto da sala, uma bombinha de asma sobre a mesa. É do Luiz? E perguntou. É sim. Às vezes, falta ar nele, quando o tempo muda. O posto aqui perto nem sempre tem remédio. Nesse instante, uma vozinha veio do quarto. Vovó, quem é? Lúcia sorriu e acenou para ele. É um amigo, meu bem. Volte a dormir. Mas Luiz não voltou. Apareceu na porta magro, de olhos atentos. Vovó disse que você era um menino bom. Só quieto. Osvaldo se aproximou, surpreso. Ela te contou isso? Contou. Disse que você gostava de guardar tudo para você, até a alegria. O menino tossiu, um som seco, e Lúcia correu para ajudá-lo. Pegou o inalador, encaixou a máscara e contou baixinho. 1, 2, 3. Respira fundo. Osvaldo ficou imóvel, assistindo à cena. O mesmo cuidado, o mesmo gesto que um dia salvara suas febres infantis. A tosse passou, mas o ar ainda parecia pesado. Ele devia estar descansando, disse Lúcia, preocupada. O remédio está acabando. Posso ajudar, murmurou Osvaldo. Não é caridade que ele precisa, doutor. É saúde, é chance. As palavras o atingiram em cheio. Nenhum gráfico, nenhum relatório o preparara para aquilo.
O menino o observava com curiosidade, como se tentasse entender quem era aquele homem engravatado na sala tão simples. Você mora numa casa grande, né? Morou. Deve ser bom ter espaço para correr. Osvaldo engoliu seco. A lembrança da mansão, os corredores silenciosos, o eco dos próprios passos, agora parecia grotesca. Nem tanto, respondeu. Lúcia se sentou ao lado do neto, ajeitou a manta sobre ele e olhou para Osvaldo com ternura e firmeza. O senhor sempre foi bom, só aprendeu cedo demais a esconder o que sente. A casa grande ficou mais fria quando seus pais se foram. E o senhor achou que o jeito de não sentir era controlar tudo. Eu achava que estava certo, murmurou. Não existe certo sem olhar para o outro. De repente, Luiz tossiu novamente, mais forte. O som era desesperador. Lúcia se levantou rápido, mas o menino tentava respirar em vão. O inalador acabou. Ela gritou. Osvaldo reagiu instintivamente. Pegou o menino nos braços, como quem carrega algo frágil e urgente. Vamos para o hospital, disse sem esperar resposta. Atravessaram a noite chuvosa em silêncio. No carro, o som da respiração de Luiz era o único ruído. Osvaldo segurava firme o volante, os olhos marejados. Quando chegaram ao pronto-socorro, ele correu até a recepção, exigindo atendimento imediato. A autoridade e o dinheiro abriram portas, mas o medo o deixava vulnerável. Lúcia ficou ao lado do neto, acariciando-lhe o cabelo. Respira, meu amor, respira. Osvaldo, de pé, observava. Dentro dele algo se rompia. Era como se cada respiração difícil do menino ecoasse o vazio da sua própria vida. Quando o médico voltou dizendo que Luiz ficaria bem, ele soltou o ar num suspiro longo, quase alívio, quase arrependimento. Lúcia o olhou, cansada, mas agradecida. Obrigada, não precisa agradecer. Preciso, sim. Nem todo mundo que pode escolhe ajudar. Ele olhou para o chão, depois para ela. Amanhã me deixa cuidar disso. O remédio, o tratamento, tudo. Desde que o senhor não esqueça que ele não precisa só de cura. Precisa de futuro. Aquela frase ficaria gravada nele. Porque naquela noite, Osvaldo não apenas viu o que havia ignorado por anos, ele sentiu. E a partir desse sentimento, o homem que sempre viveu cercado de certezas começava finalmente a se transformar. O auditório estava cheio. O brilho das luzes refletia nas cadeiras metálicas. E o som dos microfones, sendo testados, criava um ruído baixo, quase solene. Era o dia da Conferência de Educação e Desenvolvimento Social da Bahia, um evento que Osvaldo patrocinava todos os anos sem jamais ter aparecido pessoalmente. Desta vez, ele estava lá, não na primeira fileira reservada a empresários e políticos, mas algumas fileiras atrás, discreto, vestindo um terno simples. No telão, o nome dele aparecia entre os apoiadores. Osvaldo Everardo Lima, Fundo de Impacto Social. Mas quem roubava a atenção naquele momento não era ele. Era Lúcia. Ela subia os degraus do palco com passos lentos, o cabelo preso com um lenço colorido, os olhos serenos e uma pasta de folhas dobradas nas mãos. O mestre de cerimônias a apresentou com entusiasmo. Convidamos agora a senhora Lúcia Almeida, coordenadora do Centro Comunitário de Juventude do Nordeste de Amaralina. Aplausos ecoaram. Osvaldo se remexeu na cadeira, o coração acelerado. Ele sabia que aquele momento era dela, mas também temia o que ela diria. Até então, ninguém sabia da ligação entre os dois. Lúcia ajeitou o microfone, respirou fundo e começou. Eu nunca imaginei falar para tanta gente. Sempre fui mulher de bastidor, de cuidar, de ouvir. Mas hoje me pediram para contar o que a gente faz lá no centro. E por quê? A voz dela era firme, carregada de doçura e verdade. A gente alimenta crianças, sim. Dá reforço escolar, faz atendimento médico com voluntários. Mas o que a gente faz de verdade é lembrar que elas existem. Porque para muita gente essas crianças são invisíveis. Um murmúrio percorreu o auditório. Lúcia olhou para a plateia, o olhar firme, calmo. Eu trabalho há mais de 30 anos na mesma casa. Vi um menino crescer ali. Um menino bom
inteligente, mas que aprendeu a se proteger do mundo com silêncio. Naquele menino me ensinou que o medo de sentir é o pior tipo de pobreza. Osvaldo baixou os olhos. O peso das lembranças se misturava ao orgulho. Cada palavra dela era uma flecha atravessando o passado. Lúcia continuou. Ele cresceu, virou homem, empresário e construiu muros altos para não ser ferido. Eu limpei aqueles muros por fora, mas só ele podia limpá-los por dentro. Um silêncio profundo tomou o salão. As pessoas prendiam a respiração como se esperassem o nome, mas ela não o disse. Um dia, esse homem me seguiu achando que eu roubava dele. E eu até entendo, porque quem nunca olha para baixo acha que tudo que some é perda. Mas às vezes, o que desaparece é o que sobra. O que o sistema chama de descarte é o que alimenta quem o sistema esquece. As palavras ecoaram como martelos. Um homem na plateia enxugou os olhos. Uma mulher assentiu comovida, e quando ele descobriu, ele não me demitiu. Ele me ouviu. E foi ali que a mudança começou. Porque não existe transformação verdadeira sem escuta. A gente só muda quando é capaz de ver o outro e se ver no outro. Osvaldo ergueu o olhar. Lágrimas discretas se formavam, mas ele não as conteve. Pela primeira vez em anos, sentia orgulho sem precisar esconder. Lúcia virou-se para o público e disse pausadamente: eu criei um menino que nunca me viu. Até hoje, um arrepio coletivo percorreu a sala. Ela pousou as folhas sobre o púlpito, cruzou as mãos e encerrou. Ser visto é maior do que ser salvo, porque quem é visto se descobre capaz. E é isso que o amor faz. Enxerga o que o resto do mundo ignora. Os aplausos vieram fortes, de pé, longos. Alguns se levantaram chorando. O apresentador subiu ao palco tentando conter a emoção, agradecendo, mas ninguém ouvia. O momento pertencia a ela, e em silêncio também a ele. Osvaldo respirou fundo, fechou os olhos. A lembrança de Lúcia o embalando quando criança voltou inteira. A mesma voz, agora diante de centenas de pessoas, revelando o que ele havia sido incapaz de enxergar por tantos anos. Quando ela desceu do palco, o olhar dos dois se encontrou. Não houve palavras. Bastou o gesto de respeito. Ele se levantou e bateu palmas, firme, olhando-a com gratidão. Ela sorriu, simples, como quem diz: agora você entendeu. Mais tarde, nos bastidores, ela se aproximou. Gostou do que ouviu? Perguntou. Gostei do que senti, respondeu ele. E entendi o que você quis dizer. Ser visto é maior do que ser salvo. Então agora olhe além. É só o começo. Osvaldo assentiu com a voz embargada. Sabia que aquele discurso não era apenas sobre ela ou sobre ele. Era sobre todo um país que aprende cedo demais a se acostumar com a desigualdade. Enquanto o público saía, o telão mostrou as palavras finais do evento. Ser visto, ser salvo. E naquele instante, o milionário que passara a vida tentando controlar tudo, entendeu, finalmente, o que significava se entregar ao que é humano. O aplauso ecoava, mas o verdadeiro som era outro, o da consciência despertando. O homem que acreditava dominar o mundo agora sabia. O poder real não está em mandar, mas em só sol, de fim de tarde entrava pelas janelas do centro comunitário, agora reformado. As paredes estavam pintadas de cores vivas. Havia uma biblioteca improvisada num canto, e no meio do pátio, um letreiro novo reluzia. Fundação Lúcia de Amaralina, por quem vê o invisível. Osvaldo caminhava entre as crianças com uma caixa de livros nos braços, suando sob o calor baiano. Lúcia ria, do jeito atrapalhado com que ele tentava equilibrar tudo. Meu menino, bota isso no chão antes que caia. E o menino, de terno e sapato social, obedeceu, meio sem graça, arrancando gargalhadas das crianças. Luiz, agora mais saudável e cheio de energia, veio correndo com um bilhete nas mãos. Tio Osvaldo, olha o que eu escrevi. Ele abriu o papel orgulhoso. Um dia vou montar um posto de saúde onde ninguém precise pagar para ser cuidado. Osvaldo leu, e o sorriso que surgiu era o tipo de sorriso que ele não usava em reuniões. Era sincero, leve, sem cálculo. Eu acredito em você, Dr. Luiz,
respondeu, entregando um toque de punho no garoto como dois cúmplices. Lúcia observava de longe com os olhos marejados. Aquele homem que antes via números, agora via gente. Aquele garoto que ela embalava nas noites de febre, agora se dedicava a aquecer os outros. O centro fervilhava de vida. Jovens aprendendo informática, senhoras cozinhando, crianças pintando murais. Tudo financiado por um fundo anônimo, mas quem conhecia a história sabia bem quem estava por trás. De vez em quando, Osvaldo ainda aparecia de terno, mas agora sem a pressa habitual. Sentava nas cadeiras dobráveis, comia o feijão simples servido por Lúcia e ria das piadas dos voluntários. Um deles, recém-contratado, perguntou: "O senhor é parente da dona Lúcia? Ela fala de você como se fosse filho." "Parente? Quase isso", respondeu ele sorrindo. "Sou o menino que ela ensinou a enxergar." Enquanto organizavam um novo projeto, Genoveva chegou com uma prancheta nas mãos. "Então é aqui que você anda escondido?" Provocou, rindo. "O conselho inteiro quer saber se você enlouqueceu." "Enlouqueci sim", respondeu Osvaldo. Finalmente, ela olhou em volta, admirada com o que viam seus olhos. "Se for esse tipo de loucura, acho que o mundo está precisando mais." Mais tarde, na sede da empresa, algo simbólico aconteceu. Um jovem colaborador o encontrou no corredor e, sem formalidades, disse apenas: "E aí, Osvaldo, bom te ver por aqui." Ele parou surpreso e depois sorriu. Era a primeira vez em muitos anos que alguém o chamava apenas pelo primeiro nome. E pela primeira vez, ele gostou da sensação. Do lado de fora, o mar da Bahia refletia o entardecer. O homem que um dia viveu cercado de muros, agora caminhava leve, com a consciência aberta. O verdadeiro patrimônio não tinha nome na fachada, tinha alma nas pessoas. E se você chegou até aqui, respira fundo e pensa: quantas Lúcias passam pela sua vida sem serem vistas? Quantos Luís esperam alguém acreditar neles? Se essa história te tocou, fica com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque amanhã tem mais histórias que provam que ver o outro é o primeiro passo para mudar o mundo.